7 horas mais 35 minutos, a gente recebe nesta manhã de segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, o professor e mestre em História, o Malcolm Gustavo Tonini. Professor Malcolm, bom dia, tudo bem? Obrigado pela participação aqui no Jornal da Super. Bom dia, Juliano, bom dia, Jonas, bom dia aos ouvintes da Super, né? Em especial o pessoal do TGPO, lá da escola. Satisfação estar aqui conversando com vocês. O Malcolm, que é professor lá na escola Lídia Leal Gomes e que vai falar de um assunto bem interessante que faz parte aí, fez parte da dissertação de mestrado dele e consequentemente trabalha junto com os alunos lá na escola Lídia Leal Gomes. Memórias da Colônia, diálogos entre história oral e história indígena no ensino de história. Inclusive, professor, você participou recentemente de um congresso online através de uma universidade de Passo Fundo falando sobre esse assunto? Juliano, a pesquisa que a gente iniciou lá para minha dissertação no mestrado, ela, na verdade, ela não, com a minha defesa, com a banca, a gente não encerrou por ali, né? A gente acredita que tem muita coisa ainda para se desvendar, né? Aqui na região onde hoje é São João Batista, né? E a gente vai continuar com essa pesquisa ao longo do tempo. Como a gente não tem como mais publicar esse conhecimento na dissertação, a gente vai publicar isso através de artigos científicos, né? Inclusive esse que eu defendi na Universidade de Passo Fundo em outubro, ele já é o terceiro que eu acabo levando como um conhecimento a mais, né? Que seria um prolongamento da pesquisa que a gente começou para minha dissertação lá em 2019, e para chegar nesse conhecimento eu preciso justamente do meu trabalho como professor, né, e do meu trabalho na comunidade, onde hoje é o distrito TGPO. Então a partir dali é que a gente parte então para gerar esse conhecimento que vai acabar depois indo para a universidade e vai ficar disponível nos repositórios, nos anais de publicação daquilo que é exposto, né, nesses congressos, para então mais para frente outras pessoas poder a partir daí seguir com outras pesquisas, né, ou aprofundar os assuntos. Uhum. Além de você, também outro professor de história que também agora é mestre em história, o Anderson Loos, ele também fala sobre essa questão também aí da história oral, enfim, ele fala mais sobre a questão dos antigos engenhos, né? Isso, o Anderson, que é professor aqui do São João, né, aqui do centro, ele também se formou mestre agora, começou comigo, e ele também está prolongando a pesquisa dele, né? Então a gente viu que tinha muita coisa aqui em São João Batista que precisava ser, digamos assim, colocada em textos, ser escrita para deixar um legado, porque o que a gente observou nesse tempo que a gente fez pesquisa ali é que existiam várias pistas, mas faltava que alguém pegasse essas pistas e então formasse conhecimento a partir delas, né? E porque o que tem hoje disponível, inclusive o trabalho que a dona Darcy fez, né, reunindo essas pistas, né, foi fundamental para que a gente pudesse então encontrar alguns caminhos. E aí a gente acabou encontrando outras literaturas, né, e outras pesquisas em universidade a partir talvez do livro dela, que agora a gente está juntando quebra-cabeça para então poder mostrar para São João Batista que a história não se faz só de um ou dois ou três, né, personagens, e sim que tem uma gama muito grande de invisibilizados, né, por essa escrita anterior à nossa, e que hoje a gente pode estar mostrando através do nosso trabalho que eles também construíram essa cidade aqui, né? Uhum. A gente até brincava aqui fora do ar que parece aquele tema da Escola de Samba da Mangueira 2019, quando diz que a história não conta, né? Juliana, assim, se usa muito a Michelle Perrault, né, que é uma escritora francesa, ela usa o termo excluídos da história. Então a gente acaba que quando vai pesquisar sobre São João Batista esbarra, né, nos monumentos, nos nomes que foram sacralizados, né, com intenção, né, porque ninguém escreve nada sem ter intencionalidade, né, não existe essa de eu vou escrever aqui e vai trazer, não. A gente, antes de botar no papel, a gente pensa no que isso pode trazer de consequência, né?
Então a gente tem aqui na cidade alguns monumentos que remetem a personagens, né? Principalmente a história da Usati. E aí o povo pensa que se resume a isso. Não, o São João Batista vai muito além disso, né? Então temos que pensar que foi a partir, né, do território que hoje é São João Batista que o Vale do Rio Tijuca se desenvolveu, né? E aí a nossa ideia é justamente trazer os invisíveis à tona para que se possa, no futuro, né, as pessoas poderem falar deles como nós estamos falando, claro que dentro da nossa limitação, né? Mas a partir do momento que eu coloco isso numa produção acadêmica, numa produção científica, isso vai virar história, né? E vai ser referência no futuro para que outras pessoas possam estar pensando São João Batista de maneira diferente. E até com o respaldo, né, das universidades. Então, a partir do momento que eu vou num congresso, num simpósio, e eu mostro aquilo ali ele ganha um grau de importância, né? E aí não é uma coisa que simplesmente eu vou fazer, fui lá, apresentei, ganhei um certificado e botei na gaveta. Não, é uma coisa que vai ficar. A gente tem consciência disso aí, né? Então por isso que a gente tá nesse trabalho de pensar nisso. E eu vou colocar, além do Anderson nessa situação, a Márcia, né? Márcia Peixe? Márcia Peixe também, apesar dela ser do jornalismo, mas ela também fez, só que ela fez o mestrado acadêmico, né? Por ela não ser professora, e ela também pesquisou, né? Sobre as mulheres que trabalhavam na colônia lá, né? Na época, principalmente ali da Usati, na roça, né? E a gente não vê esses nomes aparecendo em lugar nenhum. Então, o nosso intuito é, quando está escrevendo, pensar em colocar uma pluralidade, uma diversidade que faz parte dessa cidade, porque essa cidade foi construída em cima da diversidade, né? E colocar isso tudo no papel e formar e construir conhecimento. Uhum. Pois bem, basicamente, a gente fala basicamente, assim, bem superficial, porque a sua dissertação tem aproximadamente 230 páginas por ali, né? Mas conta essa questão da chegada dos colonos, da colonização aqui em São João Batista, dos italianos, ali por volta de 1836, mas tinha naquele momento, Malcolm, moradores locais, que eram os indígenas. E ali começa a surgir alguns personagens também interessantes, né? Falar um pouquinho sobre essa questão aí que você traz nesses diálogos da história oral e também da história indígena para o ensino da história. Entre os invisíveis, né? Que tu não encontra muita informação, a não ser colocando eles como passivos, né? Como se estivessem aqui à espera de serem exterminados e expulsos dessas terras. Ninguém escreveu por eles, né? Ninguém escreveu. Aliás, nem eles, né? Até porque o indígena é ágrafo, né? Hoje em dia eles vivem de história oral, que eles passam conhecimento de um para o outro através da oralidade, né? Eles não têm essa características que o descendente europeu, né, que o branco tem de documentar e tal, né, e até a gente hoje constrói a história indígena do passado graças aos brancos que escreveram, né? Então é uma história indígena que a gente produz sobre o século XIX, início do século XX, mas a gente teve a contribuição do branco nessa situação toda. Até porque, como eu falei, né, o indígena não escrevia sobre a situação. Hoje já é um pouco diferente. Então nós temos vários, isso um pouco por causa da política de cota, né? Então vários indígenas acabaram indo a nível nacional para a universidade, né? O caso aqui em São João Batista, mas a nível nacional, né? Indo para a universidade. Hoje tem mestres, doutores e escritores famosos, né? O Daniel Munduruku foi indicado agora para a Academia Brasileira de Letras e não entrou, mas é questão de tempo, né? Então logo teremos o indígena na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, a gente parte do princípio que com as fontes que a gente tem, eu possa estar escrevendo história indígena para falar dos indígenas que habitaram as terras aqui da nossa região, né? Então a proposta desse trabalho é justamente essa, dentro das limitações, né, que essa situação me dá, de eu não ter essas fontes produzidas por indígenas, mas tentar me colocar no indígena que participou daquele processo inteiro para poder estar escrevendo um pouco sobre essa história, né? Tem um personagem muito interessante nessa época aí, que é Martinho Bugreiro. Quem foi Martinho Bugreiro? Bom, para chegar ali no resultado dessa parte da pesquisa, eu
eu tenho o Martim Bugreiro como referência, porque a história se passa em torno deles. Por quê? Porque, como eu falei antes, geralmente a gente acaba escolhendo algumas pessoas e essas pessoas vão ficando na memória do povo e também nos escritos. Se eu for pegar, por exemplo, o livro da Dona Darcy que eu citei antes, eu vou encontrar trechos falando do Martinho Bugreiro. Bom, mas assim, para chegar no resultado dessa pesquisa a partir do Martim Bugreiro, de suas ações, vamos pegar algumas considerações. Bom, eu tenho que pensar de como o povo enxerga o indígena. Primeiro que a gente já comete o erro de chamar eles de índio, né? Índio é um elemento da tabela periódica, né? É um apelido, é um xingamento. Se eu for perguntar para o indígena, ele acaba aceitando que a gente chama ele de índio, porque ele acabou que ele acha que é a maneira que ele tem que internalizar e que é assim que o branco vai tratar ele. Então ele acaba, mas se for levar a fundo, e isso tem alguns pesquisadores e historiadores indígenas que falam que isso é um xingamento, né? Primeiro ponto. Outra coisa, muita gente pensa que o indígena ainda está vivendo lá em 1500, né? E o Dia do Índio não foi criado pro indígena, foi criado pro branco, né? Então a escola também tem essa situação de ter criado um estereótipo, né, para essas pessoas, e a gente acabou levando isso adiante. Então quando eu vou trabalhar com isso, né, e eu como professor e trabalhando numa escola pública, eu preciso primeiro mostrar para meus alunos que não é bem do jeito que eles pensam, né? Tanto é que hoje na alfabetização não se fala mais I de índio, né? É I de igreja. Então tem lá no mural lá, onde tem as vogais, o I com o desenho da igreja. Não uso mais, né? Porque aquilo ali é uma caricatura, aquilo ali não existe, aquele desenho que foi colocado ali para as crianças, né? Então a construção é um pouquinho maior. Então isso na verdade faz parte de uma situação onde eu preciso que as pessoas que não são indígenas conheçam o indígena como ele realmente é, né? E aí entra a situação da pesquisa, porque aí muitas pessoas tirando da cabeça que o indígena vive na floresta, que ele não usa celular, que ele não tem televisão, que ele não pode andar de carro. Quando eu tiro isso da cabeça deles, eles começam a enxergar outras pessoas como indígenas, né? E os próprios indígenas acabam se identificando como indígenas, porque muitos que vivem na urbanização acabam não se autodeclarando indígena, certo? E aí isso é uma construção cultural, então isso é importante ser levado não só para a universidade, mas também para a escola, né? Para que apareçam histórias como essa que eu apresentei em Passo Fundo. Mas voltando ali para a situação, dentro dessa fala e tal, então eu consegui chegar nos meus alunos e eles conseguiram entender o que eu estava querendo passar sobre essa diversidade, essa passagem do tempo que não congelou o indígena, né? E aí uma aluna minha, né, porque o meu método de trabalho ali do Memórias da Colônia é justamente baseado em oralidade. Então uma aluna minha que está se formando agora na terceira série, a Liriane, ela já vem acompanhando o trabalho desde da primeira série. Então ela a partir do que foi falado na sala de aula, ela então foi desvendar alguma situação. E ela tem uma fonte muito importante ali para o nosso trabalho, que a comunidade lá conhece como Dona Gida. E ela sempre morou ali, né? Então ela, conversando com a aluna, né, acabaram chegando numa situação inusitada, que graças às duas, a menina e a senhora, a gente pode hoje tá falando disso agora aqui na rádio, né? E também ali no documento. A Dona Gida, escutando essa situação de que, né, de o que seria o indígena, né? Ela se lembrou de uma situação onde existiam meninas que talvez estranhas por causa de aparência física e até do lidar, né, no dia a dia com as pessoas, que essas meninas não eram descendentes daqueles colonos que tiveram ali para formar, né, o Arataca, né, que é o local ali onde teria acontecido esse fato, ou ali o próprio distrito, né? E aí então isso desencadeou uma série de situações, aonde ela contou uma história e a Liriane botou no papel e foi publicado no Correio ali nas Memórias da Colônia. Foi uma das últimas histórias, foi agora, recente, setembro, né? Que o Martim Bugreiro, né, teria estado
E o Martim Bugreiro, ele é muito forte nas memórias. Se tu fala do Martim Bugreiro ali, eles logo captam. E para quem não sabe, Martim Bugreiro, ele é um assassino, ele é um matador, né? Mas ele foi um tropeiro, ele foi um pai de família, né? Ele tem várias faces, né? Mas se eu for olhar do ponto de vista indígena, ele é um assassino, ele é um matador, ele matou quantos indivíduos, sejam eles Guarani, Xoclenga, de outra etnia, né, aqui de Santa Catarina. Porque ele atuou como matador de indígena desde a Serra até o Vale do Itajaí. Então ele começou matando indígena na região de Bom Retiro, onde ele nasceu, e ele veio seguindo digamos assim, o caminho bugreiro, por onde ele geralmente passava, o caminho bugreiro não, desculpa, o caminho tropeiro, né, por onde eles passavam com as mercadorias que vinham da serra pro litoral, e ele veio parar ali no distrito ali de Tigipió, teve residência ali, né, de acordo com as circunstâncias da época, e também atuou em Brusque, atuou em Blumenau. E o fato dele ter atuado em Brusque, em Blumenau, e existir relato deles, de historiadores de Blumenau, de pessoas ligadas à Igreja Católica de Brusque, eu consegui montar o quebra-cabeça, né? Então, Martim, o primeiro ponto de vista aqui do trabalho era desmistificar a figura do herói. Ele não era herói. Ah, mas ele salvou a vida de tantos colonos. O colono foi tão vítima como o indígena nessa história. O problema era o projeto colonizador, a ideia de progresso, que era... O rápido progresso, né? Isso, que tinha que ser uma coisa assim, que eu precisava passar por cima de todo mundo para alcançar os meus objetivos, né? O indígena não é capitalista, pelo menos por natureza, né? Hoje, claro, ele sendo introduzido à vida urbana, ele acaba sendo capitalista também. Muitos estão trabalhando ali em fábricas e tal, e eles recebem salário e vão lá e compram, né? Como eu falei, eles também usam celular, né? E naquela época ali, eu tô falando do século XIX, início do século XX, eles não entendiam o porquê daquilo. Por que eu vou destruir a natureza? Se a natureza me dá tudo, né? Tudo, eu tenho tudo ali. Por que eu vou destruir? Então ele era digamos assim, uma situação adversa para o colonizador. Um defensor do território dele, digamos assim. Né? E aí a pessoa chega, invade o território dele, começa a destruir do que ele vivia, e aí eu vou ter um conflito de interesses. O colono, como falei, também foi uma vítima dessa história toda, porque ninguém contou para ele quando ele saiu da Europa o que ele ia encontrar aqui. Que já tinha gente aqui. Né? E aí ele, claro, o modo de vida lá já era capitalista, então ele tinha que produzir, inclusive o governo meio que obrigava ele, porque ele não pode estar numa terra e não fazer ela produzir, né? É a ideia de progresso, é a ideia de civilização que se tinha no final do século XIX, início do século XX, e que as pessoas precisavam cumprir. Né? E os nossos municípios foram construídos em cima dessa ideia de progresso e de ideal civilizatório, né? E aí aconteceu esse conflito inteiro que envolve Martim Bugreiro. O Martim Bugreiro, naquela situação toda ali, ele era o cara que era chamado para resolver o problema, né? Ele foi o único? É claro que não, só que na memória das pessoas vem o nome de quem? O dele, né? E se a gente for cavucar aqui, não era só o bando dele que fazia matança aqui, né? Os próprios capitães do mato que vieram para cá, como o Capitão Amorim, o pai do Patrício Teixeira Brasil, né? O Manuel Teixeira Brasil, eles eram capitão do mato. Eles talvez não faziam esse papel que o bandeirante fazia, de ir pro mato e sair matando, mas eles tinham que defender essas terras aqui. E qualquer um que tivesse nessas terras aqui deveria ser eliminado, né? Eliminado e sem julgamento, né? Exatamente. Não se tinha justiça, né? O Estado dava o poder para um ou dois, e esses dois faziam o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito, segundo as orientações do próprio Estado, né? Sim. Só para ter uma ideia, Juliano, em 1872 foi baixada uma lei aonde se tu matasse um indígena que ele chamava de bugre, que é aquele que não é catequizado, porque o indígena aldeado, que convivia com padres, que falava a língua portuguesa, esse aí não era bugre, né? Entendeu? Então eles criaram essa situação. E aí pegaram então o indígena que não queria viver no ideal civilizatório, e aí aquele que matasse aquele indígena recebia. Aí o cara matava o indígena, cortava as orelhas fora dele e levava até o ponto de pagamento mais próximo, né? Que nessa época era São Miguel Terra Firme, onde é Biguaçu. Então eles cortavam as orelhas, botavam num cordãozinho e iam até lá, né?
pra matar. Só pra ver, hoje em dia é uma coisa impensada. Eu vou sair batendo gente por aí, pendurar a orelha no meu pescoço e vou caminhando tranquilamente. Eu vou pegar meu cavalo tranquilamente e vou até o ponto de pagamento mais próximo. Então, assim, ó, a gente não consegue se colocar a gente precisa se colocar nessa época. Quando eu falo daquela época, eu não posso simplesmente jogar as informações no vento e não fazer uma análise profunda dessa situação ali, porque isso envolve seres humanos, né? E o indígena nessa história toda, o que ele ia fazer? Ou foge, ou enfrenta. Aqui na nossa região, a maioria resolveu fugir, né? Então, como aqui eles são de etnia Guarani, o Guarani ele não é tão de enfrentamento, certo? Mas também tu não vê que os Guarani se aliaram aos colonizadores. Não, eles fugiram. Os que não morreram nesses ataques ali e no conflito direto com o colono, porque teve indígena que matou colono, como eu falei antes, o colono também foi vítima dessa história toda, né? Então teve indígena que matou colono também. Então aquele que sobreviveu a essa situação toda, ele fugiu daquele. Quanto mais pra dentro no mato, melhor. E se for lá no distrito de Igipió e conversar com as pessoas, eles vão te indicar locais onde tem sítio arqueológico. Inclusive eu visitei já alguns desses. Só que o poder público, a questão cultural aqui de São João Batista não enxerga isso. Então não tem nada que se referencie, né? Como tem em outras regiões da Serra, por exemplo. Então ainda não tem. A gente espera que no futuro o poder público comece a enxergar esse tipo de situação e também colocar como atrativo, né? Lembrando que nós estamos falando de distrito de Igipió, Colônia Nova Itália, que no meu entendimento tem um potencial gigantesco para o turismo, né? E não só o turismo de lazer, mas também o turismo cultural, histórico, né? Bom, aí voltando ali para a história das matanças, o indígena Guarani, por si só, acabou saindo da região, né? Fugindo. O Martim Bugreiro, o serviço dele lá por 1905, 1910, ele já não era tão, digamos assim, solicitado aqui, né? Então ele começou a ser solicitado em outras regiões, onde estava tendo o conflito entre Xoklengues, que são muito mais guerreiros que os Guaranis. Uhum. E região de Ibirama, por ali, né? Isso. Então eles primeiro tiveram a situação aqui em Brusque, durante a colonização ali de Brusque. Depois foram pro Vale do Itajaí. E lá pro final da história toda ele foi parar em Ituporanga, né? Mas o desafio era o mesmo. Pegar o grupo de 14, 15 homens que ele tinha, atacar os aldeamentos e fazer a matança. Só que nessa história dele sair daqui para Brusque e pro Vale do Itajaí, as freiras intervieram na situação. Então as irmãs que tinham orfanato em Brusque começaram a fazer o quê? Não, tu não vai mais matar criança. Então tu vai seguir com o teu trabalho, com o teu estilo de vida, mas só que as crianças indígenas tu não vai mais matar. Tu vais trazer para nós. E assim foi feito. Isso está documentado, isso tem fotografias. Porque eles batiam fotografia nessa época ali, 1910, 1920, ali no Vale do Itajaí, que foi esses 10 anos aí de ação do Martinho naquela região e do bando dele. E ele batia foto do lado. E graças a isso a gente pode hoje provar que era ele que estava lá e que ele existiu e etc. Porque senão era só uma lenda, né? Era um mito que tinha aqui em São João, não. Graças às fotografias que eles tiraram lá, a gente sabe que ele existe. E a gente conseguiu fazer o rastreamento dele. E muitas dessas crianças foram doadas, né? Aqui isso, aí em primeiro momento um pouco dessas crianças foram entregues para os orfanatos mantidos pela igreja. Só que chegou uma hora que não tinha mais onde botar. De tanta gente que esse cara matou, né? Matou pai e mãe e sobrou as crianças. Sobrava as crianças. E aí começaram então a levar para os colonos que usavam como mão de obra. E aí a dona Gida contou para a Liriane que ela se recordava de uma história que a mãe contava muito, que o Martinho Bugreiro, no tempo que morou ali onde Arataca hoje, ele teria trazido 2 meninas estranhas para a comunidade, né? E teria entregue para os colonos para cuidar. Inclusive uma dessas meninas, o pessoal mais antigo que estiver escutando a gente agora, talvez vai se lembrar, uma dessas meninas tocou uma tapioca, né? Um engenho de milho. E tapioca não, uma tafona, né? Tocou uma tafona lá em Tijipio, lá no distrito, e que até o resto da vida dela ela trabalhou com aquilo ali. E também diz que algumas pessoas que moram, que as famílias ainda têm descendentes ali, são filhas de da outra menina, que seriam 2, que teria então morado ali o resto da vida, né?
E isso não é muito de se estranhar, porque tu já deve ter escutado, Juliano, e muitas pessoas que estão escutando nós aqui, já deve ter dito que a minha avó, a minha bisavó foi pega, era bugre e foi pega no laço. Ela foi pega no laço mesmo, ela é uma das sobreviventes dessas matanças ali. E aí, geralmente eram as meninas, porque os meninos, os varões que eles falavam, deveriam ser exterminados, né? Ganharam até o nome de bairro, né, em Canelinha, né? Pois é. O bairro Índia, né? Exatamente, que provavelmente tem relação com essa situação toda. E aí, no caso, muitos de nós temos no sangue dessas meninas sobreviventes. Porque o aventureiro, digamos assim, ou por necessidade, ou porque gostava mesmo desse tipo de ação, que vinha para cá para montar uma vila ou uma fazenda e tal, ele vinha para cá e não trazia família, né? Ele não trazia família, raras as exceções, né? O Malco, a gente está já com o nosso tempo aqui já adiantado. Só para tu finalizar em relação a essa questão, tudo isso que tu está trazendo aqui, tu tem relatado também na tua dissertação, né? As pessoas em breve terão contato com isso? Juliano, assim, ó, esse artigo aqui, ele vai estar disponível a partir de março, né? O link fica à disposição nos anais do congresso que eu participei, lá em Passo Fundo. É um artigo que o Malco acabou trazendo para mim, para eu poder também estar buscando informações aqui, né? Tem 15 páginas, né? Isso, ele vai ficar disponível, ali tem inclusive fontes e referências, se alguém quiser se aprofundar sobre E tem a foto aqui, né? Essa Isso. foto é lá da região de Brusque, ali? Foi tirada em Blumenau, essa foto ali. Blumenau. A gente vai buscar aqui a foto aqui, então, ó. Esse é o camarada, então. Isso, até ali ele tá com pano aqui, porque diziam que ele tava com dor de dente nesse dia aí. O Martim Bugreiro. Martim Bugreiro, esse é o Martim Bugreiro. E aí são sobreviventes. Tá certo, então, Malco, obrigado pela participação. A gente vai aí, mais pra frente, trazer o Malco aqui novamente para estar falando sobre esses assuntos que realmente são histórias que a gente acaba não tendo contato com elas, digamos assim, durante a nossa vida, né? Que é importante trazer, porque é o relato aqui da nossa região, né? Juliano, só para concluir ali, então esse artigo vai estar disponível o link, depois eu passo direitinho pro Juliano e provavelmente eu coloco na minha página do Facebook, quem quiser depois baixar a partir de março. E a minha dissertação ainda não está disponível para download, a da Márcia já está, se alguém quiser procurar o nome da Márcia lá e colocar Colônia Nova Itália do lado, vai descobrir. A do Anderson também provavelmente durante o ano que vem vai estar disponível no repositório da UDESC junto com a minha, né? E aí as pessoas vão poder estar lendo. E no futuro a gente pretende colocar isso em livro. A gente já teve em contato com algumas editoras, só estamos esperando o repositório da UDESC, então colocar isso disponível para download primeiro, né? Porque é o trâmite legal. E eu queria agradecer, né, Juliano, mais uma oportunidade, e conforme a gente vai desvendando essas pequenas histórias de São João Batista, a gente vai trazendo a público, porque não adianta eu produzir conhecimento e guardar na gaveta, né? Isso precisa ser publicizado, e o Correio Catarinense e a rádio super fazem um serviço comunitário muito bom, e a gente não vai perder a oportunidade de usar esses veículos de comunicação para poder divulgar esse nosso trabalho. E era isso aí. Obrigado. Com certeza. Obrigado pela participação aqui do Malco Gustavo Tonini, mestre em História. Só rapidamente aqui falar aqui que as pessoas estavam interagindo em relação a esse assunto. A Cristelle Borgonovo informando que começando aí a semana com um conteúdo incrível da nossa história. A Cleitiane Cardoso em Canelinha falando aí, parabenizando o professor Malco pela história trazida aqui pra gente. A Isabel Costa, professora em Nova Trento, parabenizando aí também o Malco. Segundo ela, ouvi desde criança do meu avô a história do Martinho Bugreiro. Ele passou por Serraval, que é interior lá de Nova Trento, né? Sentido Botuverá, segundo o meu falecido avô. Então, atuou aqui em toda a nossa região. 8h04, ponto final nesta edição do Jornal da Super. Se você perdeu a entrevista aqui com o professor Malco,